Capítulo 13 Nevoeiro perigoso. Tia, por que você está me olhando com uma expressão tão estranha? Repentinamente percebendo que a atmosfera tinha se tornado um pouco estranha, Xiaotie segurou seu fôlego por um tempo antes de perguntar com cautela. Apenas então os lindos olhos de Xiao Lingxi, que tinham um olhar atordoado por um longo tempo, levemente tremendo. Ela rapidamente olhou para outra direção e abaixou sua cabeça, deixando escapar lentamente: você não está com medo que sua esposa, Qingyue, irá ouvir essas palavras que você acabou de dizer? Xiaotie fez um teatro como se estivesse olhando em sua volta, e então inocentemente disse: não parece que tem alguém por perto, então você está com medo do quê? Mas mesmo se ela me ouviu, eu não tenho nada a temer. Você sabe que ela não se casou comigo sinceramente, e eu também realmente não quero estar casado com ela. Se fosse a tia então, eu... Não fale, não continue falando. Xiao Lingxi esticou sua mão e forçadamente pressionou os lábios dele firmemente, selando suas próximas palavras. Apenas depois de um longo tempo ela o soltou, e novamente apoiando seu corpo contra o ombro de Xiaotie, dizendo pacificamente: pequeno Tie, embora eu seja mais nova que você por um ano, eu sou realmente, sem dúvidas, a sua tia. Existem algumas palavras que você pode dizer para outras garotas que você não pode dizer para mim. Nessa vida, você não pode dizê-las. Eu sei que em seu coração, você realmente pensa assim, mas isso é suficiente. Nas últimas duas sentenças, a voz de Xiao Lingxi tinha se tornado muito, muito baixa. E seus sussurros continham um pouco de amargura e tristeza que poderiam despedaçar o coração de qualquer um que ouvisse. O coração de Xiaotie também estava fortemente chocado. Ele não disse mais nada, fechou seus olhos e pacificamente ouvia a respiração e as pulsações do coração da garota ao seu lado. Quando eu era jovem, eu era magra, sombria e baixa. Todos me chamavam de pato feio e zombavam de mim, me humilhavam. Xiao Lingxi se aconchegou no corpo dele, uma voz sonhadora escapou de sua boca: apenas você brincava comigo. Quando alguém me humilhava, o pequeno Tie iria sempre brigar e expulsá-los para longe. Você estava sempre coberto de cortes e hematomas, os ferimentos que você recebia naquele tempo eram todos por minha causa. Eu me acostumei com aquilo, e até gostava do sentimento da proteção do pequeno Tie. Eu acreditava que você sempre iria me proteger daquela maneira. Essas palavras lembraram Xiaotie da Xiao Lingxi jovem. Naquele tempo, ela realmente era magra, sombria e baixa como ela tinha acabado de descrever, em todos os sentidos um pato feio. Mas por causa que ela era sua tia, como um homem, e também porque ele era mais velho que ela por um ano, ele iria sempre, como se fosse sua missão, protegê-la com todas as suas forças. Quem poderia ter imaginado que aquela jovem mulher iria se tornar muito diferente daquela garotinha que ela uma vez foi? A uma vez pato feio, tinha se transformado em uma verdadeira beldade hoje em dia. Quem sabe quantos rapazes do clã Xiao iriam babar enquanto olhavam para ela. Mais tarde, o pequeno Tie descobriu que suas profundas veias estavam danificadas. Eu comecei a cultivar amargamente minha profunda força na mesma hora, porque era a minha vez de proteger o pequeno Tie. Naquele tempo, eu pensei que tanto fazia se fosse o pequeno Tie me protegendo, ou eu protegendo o pequeno Tie, era tudo a mesma coisa. De qualquer jeito nós iríamos estar juntos, até que eu lentamente cresci e entendi que o pequeno Tie iria encontrar uma esposa, e que eu também iria me casar. E quando isso acontecesse, nós absolutamente não poderíamos ser como éramos antes. Em adição, de todas as garotas, a única garota no mundo que o pequeno Tie não poderia se casar era eu, e de todos os garotos do mundo, o único que eu não poderia me casar era o pequeno Tie. Xiao Tie. Depois de tanto tempo,
Eu pensei que eu já tinha aceitado completamente isso. Hoje que o pequeno Tchê se casou, eu deveria estar muito feliz, mas desde manhã até a noite, era como se alguma coisa estivesse perfurando meu coração. Era uma dor indescritível. Quando eu queria dormir, eu não conseguia, não importava como, e pequeno Tchê, quando você disse aquelas coisas para mim, eu estava feliz de alguma maneira, e também triste, o que aconteceu comigo. O estômago de Xiao Tchê pesou. Enquanto ele continuava a não dizer nada, ele também não tinha ideia do que ele deveria dizer. O sentimento perigosamente nublado entre ele e Xiao Lingchi nasceu há um longo tempo atrás. Quando eles ficaram conscientes desses tipos de perigosos e proibidos sentimentos, eles continuavam a ficarem juntos noite e dia, mas nunca tinham tido nem mesmo uma conversa honesta sobre isso. Ao invés disso, em seus corações, eles culpavam seus laços familiares. Ou ele sem as memórias da outra vida no continente nuvem já tinha a personalidade covarde e autodepreciativa. Mesmo até a morte, ele apenas iria tentar fugir das palavras que eram impossíveis para ele dizer alto. Até esses tipos de sentimentos eram completamente reprimidos. Xiao Lingchi não tinha revelado seus sentimentos antes de hoje sequer uma vez. Mas o Xiao Ti de hoje não era o mesmo do de ontem e ele disse aquelas palavras que iriam causar um terremoto. Em resposta, a indecisa Xiao Lingchi na parte de trás do topo dessa colina no meio da noite, tinha deixado seus sentimentos reprimidos que ela estava proibida de dizer, saírem. O coração de Xiao Ti começou a bater forte. Enquanto ele inalava a fragrância arrebatadora dessa garota, ele estendeu seu braço direito, levemente abraçando o corpo de Xiao Lingchi. O corpo de Xiao Lingchi tremeu levemente, mas ela não resistiu. Ela fechou seus olhos, silenciosamente se aconchegando contra o corpo dele. O corpo da garota amável era leve, como se não tivesse ossos, era como uma calorosa, cheirosa e macia jade. Sua pele macia, encoberta por camadas de roupas, podia fazer a alma de uma pessoa balançar. Xiao Ti não se atrevia a abraçá-la muito forte, com medo que ele iria assustá-la ou machucá-la. Entretanto, ele imediatamente sentiu um par de braços como de desenvolverem suas costas, tomando a iniciativa de deixar a distância entre eles mais e mais perto. Um sopro de um cheiro fraco e aromático que veio de um lugar desconhecido também entrou em seu nariz e então no fundo de seu coração. A atitude de Xiao Lingchi dissolveu a hesitação no coração de Xiao Ti. Ele estendeu seu braço esquerdo para abraçar a cintura fina dela, mas sua mente congelou de repente. A destinação de seu braço mudou acidentalmente. Assim que seu braço chegou no destino, um sentimento de uma massa macia e quente foi transmitido para sua mão. A boca de Xiao Lingchi soltou um gemido. A mente de Xiao Ti estava uma bagunça. Ele queria remover sua mão imediatamente, mas o braço de jade macio de Xiao Lingchi ficou em cima de seu braço que ele tinha tocado nela. De primeira, Xiao Ti pensou que ela quisesse tirar a mão que tinha a violado para longe, mas, a mão dela apenas segurou sua palma naquele lugar, não a tirando, mas não o permitindo de ir mais longe. Entre aquelas ferozes respirações, Xiao Ti podia sentir claramente as batidas do coração dela. O som da respiração de Xiao Lingchi estava desordenado e pesado. Uma cor vermelha tinha há muito tempo se estendida do seu rosto até o seu pescoço. Ela lentamente fechou os olhos e encostou sua cabeça contra o peito dele, completamente sem emoções, como se tentasse provar que ela já tivesse caído no sono. Xiao Ti também fechou seus olhos. Completamente calmos e completamente quietos, os dois se abraçaram pacificamente. Naquele momento, nenhum deles estava querendo falar, porque isso iria quebrar esse sonho completamente pacífico.
As horas rapidamente passaram. Quando Sia Qingyu os encontrou, eles ainda estavam na mesma posição, mas já estavam em um sono profundo. Sia Qingyu tinha saído para procurar por Xiao Che. Ela originalmente imaginou que ele tinha apenas saído para tomar ar fresco. Enquanto ele estava fora para tomar ar fresco, ela também tinha saído da cama e se deitado em cima de um cobertor no canto do quarto, então ele poderia dormir na cama quando ele voltasse. Mas depois de esperar por um longo tempo, ele ainda não tinha voltado. Ao invés disso, pela direção dos sons de mais cedo ele parecia ter escalado o muro em direção à parte de trás da montanha do clã Xiao. Com sua fraca profunda força e apenas no primeiro nível do domínio profundo elemental, ele tinha ido para a parte de trás da montanha por tanto tempo sem voltar. No meio da noite, Sia Qingyu finalmente era incapaz de se segurar e saiu para procurá-lo. Assim, a deixando testemunhar a cena diante dela, que a deixou perplexa. Hoje era o primeiro dia dela e de Xiao Che como casados. Quando ele a pegou na estrada para o clã Xiao, sua atitude tranquila continha também orgulho. No salão principal, ele suportou sua raiva e seu ódio. No quarto de núpcias, ele disse todos os tipos de coisas e tinha uma boca vulgar, sua expressão e o seu olhar balançavam incessantemente entre confusão, não aceitação e desespero. Havia até uma solidão desolada que até mesmo ela não podia entender. Mas agora, ele estava deitado junto com Xiao Lingxi e estava dormindo incomparavelmente bem. O canto de sua boca estava levemente levantado, revelando claramente um caloroso sorriso. Seus 5 sentidos estavam totalmente relaxados, sua expressão aliviada, tranquila e pacífica como se fosse um bebê dormindo no colo de sua mãe. De repente, um sentimento desconfortável surgiu no coração de Sia Qingyu e, é claro, isso não significa que ela tenha sentimentos por Xiao Che. Mas ela e Xiao Che tinham acabado de se casarem. Ela sempre tinha acreditado que esse casamento era apenas uma formalidade, que o status como marido ou esposa eram apenas meros títulos e que nada poderia causar até mesmo a mais leve ondulação em seu coração. Entretanto, o coração não segue as expectativas de uma pessoa para algumas coisas. Isso era verdade especialmente para as mulheres que ao menos não tivessem coração, eram mais inclinadas a sentimentalismo. Depois de tudo, ela e Xiao Che eram marido e mulher. Embora em seu pensamento, ela não se importava sobre esse tipo de união, mas o fato que Xiao Che era agora seu marido iria ficar nitidamente impresso no seu subconsciente. Desde que ele era seu marido, ele deveria pertencer a ela por direito. Mas ao invés disso, em sua noite de núpcias, ele tinha se abraçado a outra mulher até que ambos tivessem caído no sono. Com uma expressão tão calorosa e contente em seu rosto, o subconsciente dela naturalmente iria emitir esse tipo de reação que ela não acostumada. Mesmo se a garota fosse sua tia. Esse tipo de sentimento inconfortável causou a seu coração de fada usualmente tranquilo e frio de dar uma leve pontada. Essa sensação de irritação imediatamente a permitiu acordar de seu sonho, e rapidamente focar toda a sua atenção para seu coração. Depois de um longo tempo, o sentimento espinhoso desapareceu gradualmente e seu coração já tinha se acalmado completamente. Ela não atrapalhou Xiao Che e Xiao Lingxi e com seus passos leves, ela não fez nenhum som. Depois de pouco tempo, Xiao Qingyu apressadamente retornou, com um cobertor vermelho em seus braços. Ela cuidadosamente cobriu os corpos de Xiao Che e Xiao Lingxi e mais uma vez saiu sem fazer nenhum som. Quando Xiao Che acordou, já era de manhã. Deitada em seu peito, Xiao Lingxi continuava a dormir, a maneira que ela estava dormindo era charmosa e doce, se alguém ignorasse a grande marca de baba em seu peito. A névoa pouco a pouco desapareceu, e a cena da última noite não saía da cabeça de Xiao Che.
Mesmo que seu ombro estivesse dormente e dolorido depois de uma noite inteira, ele não se atrevia a se mover nem por um pouco para não atrapalhar o sono pacífico de Xiao Lingchi. Foi também nesse momento que ele repentinamente descobriu um cobertor vermelho cobrindo seu corpo. Puta, merda! Assim que ele ergueu sua mão para pegar o cobertor, um grito baixo e incontrolável escapou da boca de Xiao Che. Esse cobertor era claramente o cobertor que ele tinha preparado ontem, e tinha sido colocado em sua cama para a noite de núpcias. Xiao Che olhou em direção de seu próprio quintal, seu coração soltou um lamento. Na noite de casamento, não apenas ele não ficou em seu quarto para a noite de núpcias, mas também tinha saído e dormido com outra mulher, a noite toda. Sua nova esposa também tinha ido pessoalmente deixar um cobertor. Esse cenário era realmente emocionante.